Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos estudar a competência nos juizados especiais. O que é competência? Competência, pessoal, é você delimitar qual órgão do judiciário que vai ser o responsável por julgar um processo. Pode ser na justiça especial, pode ser na justiça comum, pode ser na justiça federal, pode ser na justiça estadual. Pode ser no juizado especial que se localiza no domicílio do autor, pode ser no juizado especial que se localiza no domicílio do réu. Então, nós precisamos delimitar qual é o foro competente para fazer esse julgamento. Isso é necessário para que exista organização judiciária. Quando vamos estudar a Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais, essa lei traz regras de competência exclusivas para os juizados especiais. É lógico que, utilizando muitos conceitos que vêm lá da regra geral do Código de Processo Civil, a Lei dos Juizados Especiais traz regras não só para o juizado civil, mas também para o juizado criminal, que nós vamos estudar mais para o fim do nosso curso. Então vamos lá ver essas regras de competência nos juizados cíveis. Para fixar a competência dos juizados cíveis, para se saber qual que é o juizado competente para se decidir um processo, existem dois critérios aqui que têm que ser obedecidos. Os dois, tá, pessoal? O primeiro deles é o que a gente chama competência em razão da matéria. Isso significa quais temas podem ser discutidos nos juizados especiais. Existem assuntos que não competem aos juizados especiais. Existem outros que caem como uma luva nos juizados especiais. Então, quais temas que não podem ser debatidos dentro dos juizados especiais? Depois que se discute, que se encontra quais os temas permitidos, o segundo critério é em razão do lugar. Nós temos juizados especiais por milhares de cidades brasileiras. Em qual desses juizados especiais que eu posso propor a minha demanda? É isso que se chama competência em razão do lugar. Então, o critério é dúplice. Eu vejo a matéria, se a matéria é competente para os juizados especiais. Sendo competente, eu vou analisar qual o juizado especial adequado para eu propor a minha demanda. Nesse primeiro momento, nós vamos analisar os critérios em razão da matéria. Competência em razão da matéria. Determina o artigo 3º dos juizados especiais, que vocês estão vendo aí no rodapé da página de vocês, que os juizados são competentes para analisar as causas cíveis de menor complexidade. O que seria uma causa de menor complexidade? Será que seria uma causa de difícil interpretação jurídica que dependesse de conhecimentos muito aprofundados de direito? Com certeza não seria essa a forma de interpretação. Nenhum juiz pode se recusar a decidir um processo alegando que o tema é muito complexo. Quando o juizado especial fala de causas cíveis de menor complexidade, ele está querendo se referir à produção de provas. Como nós já estudamos em aulas passadas, que o juizado tem essa preocupação da celeridade processual, processos que demandem provas muito complexas, provas demoradas para serem feitas, não podem ser levadas aos juizados cíveis. Então, essa menor complexidade aqui refere-se à questão das provas. As provas que podem ser produzidas nos juizados especiais são sempre provas mais simples, provas rápidas de serem produzidas. Isso remete a uma dificuldade imensa de se realizar provas periciais nos juizados especiais. Então, muitos autores dizem que não cabe esse tipo de prova nos juizados especiais, outros autores contestam essa afirmação. Mas, na realidade, pessoal, na prática, quando um processo entra no juizado especial e precisa de uma perícia, os juízes já extinguem esses processos. Essa é a nossa vivência
dentro dos juizados especiais. Então, se é verdade que não tem nenhum artigo de lei dizendo que a prova pericial não cabe nos juizados especiais, é verdade, não tem, mas a prática demonstra que realmente não cabem. As provas periciais são provas complexas, normalmente são provas onerosas, demandam tempo, tem vários recursos que podem ser interpostos contra esse tipo de prova, então não realmente não cabe nos juizados especiais. Isso uma conclusão na prática. Vou repetir, deixando claro isso aqui para vocês. Bom, então vamos lá analisar essas limitações de competência dos juizados especiais. Quais temas, quais matérias podem ser levadas aos juizados, então? Primeira delas, só é competente os juizados especiais para aquelas demandas que tenham valor máximo de 40 salários mínimos. Você quer entrar com ação de cobrança? Beleza, mas até 40 salários mínimos. Esse valor, pessoal, ele é fixado na data da propositura da ação, na hora que a ação começa. Porque é lógico que no decorrer do processo vão se anexando custas, pode ter honorários de advogado, existe correção monetária, então não tem problema se no curso do processo o valor ultrapassar de 40 salários mínimos. O que é importante é que na data da distribuição, na data da propositura da ação nos juizados especiais, ele só tenha um valor até 40 salários mínimos. A condenação é que pode superar esse valor. Um detalhe interessante: e se alguém entrar com uma ação de cobrança de 50 salários mínimos, qual que vai ser o posicionamento do juiz nesse caso? O juiz vai dar por extinto esse processo imediatamente? A resposta é não. O juiz vai esperar a sessão de conciliação, nós vamos estudar essa sessão de conciliação para frente. O juiz vai esperar acontecer essa sessão. Se tiver um acordo lá, beleza, homologou, está feito. Agora, se não tiver um acordo, pessoal, o juiz então vai entender que aquela parte que entrou com uma ação de 50 salários mínimos renunciou ao excedente, renunciou a tudo que passa dos 40 salários mínimos. Então, o autor deve ter muito cuidado ao entrar com um processo no juizado especial pedindo valores altos. Se na data da propositura ele pediu mais do que 40 salários mínimos e não foi feito um acordo nessa sessão de conciliação, o processo vai seguir até o final. Só que vai chegar no final, o juiz vai condenar apenas a 40 salários mínimos e mais os acréscimos legais, correção monetária, se tiver custas, honorários e tudo mais. Perfeito? Só não há a extinção imediata, porque, como eu acabei de falar para vocês, é permitido fazer acordos acima de 40 salários mínimos. Se fizer um acordo, se o réu concordar pagar os 50 salários mínimos, isso vai virar uma sentença e a execução segue no juizado, não tem problema. Mas o que não pode é o juiz decidir acima de 40 salários mínimos. Outra, as hipóteses advindas do Código de Processo Civil. Quais são essas hipóteses que estão enumeradas lá no artigo 275, inciso 2º do vigente Código de Processo Civil? Primeiro, processos que envolvam arrendamento rural e parceria agrícola, que são contratos rurais de exploração da terra, cobrança ao condômino de quaisquer quantias devidas ao condomínio. Então, pessoas que devem o fundo de reserva, pessoas que devem taxas de condomínio, tudo isso, pela simplicidade desses processos, eles podem tramitar pelos juizados especiais. Ressarcimento por danos em prédio urbano ou rústico. Prédio rústico, pessoal, é imóvel rural. Então, pessoas que causam danos nesse tipo de imóveis, né, urbanos ou rurais. Só que aqui tem um detalhe, mais uma vez eu vou falar. Se esses danos forem grandes, forem de grande monta e necessitar, por exemplo, de uma perícia para avaliar esses danos, é grande a chance desse processo não ter seguimento nos juizados especiais, pessoal. Então, é permitido o ressarcimento por danos em imóveis, desde que as provas sejam simples. Então, por exemplo, o vizinho colocou fogo
numa parte do imóvel do seu colega, né, de divisa, e queimou um barraco. E aí o resultado, o autor, a vítima, né, entra com a ação, apresenta 3 orçamentos. E aí o vizinho que ocasionou o incêndio não contesta aqueles orçamentos. Beleza, o processo segue nos juizados especiais. Agora, se precisar de perícia, aí não. Ressarcimento por danos causados em acidente de trânsito. Acidentes de trânsito podem ser propostos nos juizados especiais? Podem também. A chance de precisar uma perícia nesse tipo de processo é muito rara, mas se for necessário, também não vai ter seguimento nos juizados especiais. Cobrança de seguro relativamente a danos causados em acidente de veículo. Isso aqui tanto faz, pessoal, aquele seguro DPVAT ou também aqueles seguros particulares que as pessoas fazem. Então, se não for o caso, tem uma ressalva no artigo dizendo que ressalvados os casos de processos de execução. Às vezes, o contrato de seguro já é um título executivo. Então, nesse caso, já entra direto na fase de execução. Mas se não for o caso, a cobrança de seguro também pode ser proposta nos juizados especiais. Cobrança de honorários dos profissionais liberais. Então, honorários de advogado podem ser cobrados, os honorários do engenheiro podem ser cobrados, honorários de contadores podem ser cobrados pelos juizados especiais. Se não tiver nenhuma legislação específica, no caso dos advogados, não tem uma legislação específica que proíba o segmento nos juizados especiais. Então, no caso dos advogados, não tem, no caso dos engenheiros, não tem, no caso dos contadores, não tem. Então, se não tiver, se houver uma legislação proibindo, tudo bem, mas se não houver, essa cobrança dos honorários pode seguir pelos juizados especiais. Ações que versem sobre revogação da doação. Esse caso aqui, pessoal, está principalmente preocupado com aquelas pessoas que são insolventes, pessoas que não têm dinheiro para pagar as suas dívidas, e o pouco patrimônio que ele tem, ele ainda faz doações, ele dá presentes para as outras pessoas. Então, os credores podem entrar no juizado especial e pedir a anulação dessas doações. Se o que ele tem já é pouco para pagar as suas dívidas, se as suas dívidas já são muito maiores do que o patrimônio que ele tem, se ele começar a desfazer do patrimônio que ele tem dando presentes, aí que ele não vai pagar ninguém mesmo. Então, essas doações podem ser anuladas pelos credores. Então, esse aqui é o caso especial que está dizendo o Código de Processo Civil que nós trazemos aqui para a Lei dos Juizados Especiais. Agora, é lógico, existem outros motivos de doação poder ser revogada por ingratidão. Isso também pode ser levado aos juizados especiais. Mas não foi esse o foco principal que o legislador teve ao incluir a revogação da doação lá no Código de Processo Civil e aqui na Lei dos Juizados Especiais. E, por fim, qualquer outro caso que seja previsto em lei. Se amanhã surgir uma lei falando que uma ação de família pode ser decidida nos juizados especiais, beleza, vai ser decidida nos juizados especiais. Outro caso, despejo para uso próprio. Quando nós estamos falando de despejo, pessoal, é exclusivo de contrato de locação. Então, se eu empresto um imóvel para alguém e eu quero esse imóvel de volta, isso não cabe à ação de despejo. Ação de despejo é para tirar inquilinos dos imóveis. Não serve para qualquer outro caso. Então, quando eu tiver um contrato de locação e o locador necessitar do imóvel para seu uso ou da sua família, o contrato de locação no Brasil hoje é regulamentado pela Lei do Inquilinato, Lei 8.245 de 1991. Quando a lei fala que o locador pode necessitar do imóvel para seu uso ou de sua família, aqui não é só família em sentido amplo, não, pessoal. É só para os seus filhos, netos, bisnetos, né? Linha descendente ou ascendente, para cima, pais, avós, bisavós, esposa ou convivente. Então, são essas as pessoas que ele pode pedir o imóvel. Então, para tio, primo, nada disso. Irmão, também não. Então, só descendentes, ascendentes e a esposa ou convivente. Quando ele precisar do imóvel
para a moradia desses familiares ou para a sua própria moradia, ele pode usar os juizados especiais para interpor a sua demanda. Agora, e a ação de despejo por falta de pagamento, ainda que o valor seja inferior a 40 salários mínimos? Seria possível? Resposta: não. Se a lei, pessoal, restringiu a ação de despejo para uso próprio, qualquer outro tipo de ação de despejo não cabe nos juizados especiais. É só a ação de despejo para uso próprio. Ações possessórias, no caso de alguém dificultar o uso do imóvel pelo seu titular. Então, ações possessórias que tragam prejuízos de, no máximo, 40 salários mínimos. Eu peço aqui uma atenção muito grande a vocês, porque com a redação que o artigo usou, o inciso 4º usou aí na parte de baixo da tela de vocês, as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso 1º, que é de 40 salários mínimos. A gente, se fizer uma leitura rápida, nós vamos ter a ideia de que são os imóveis que não têm um valor excedente a 40 salários mínimos. Pessoal, imóvel abaixo de 40 salários mínimos é quase inexistente. Os imóveis hoje, normalmente, um terreno já vale mais do que 40 salários mínimos. Então, para que isso aqui não seja considerada uma letra morta, a forma correta de se interpretar é quando a ação possessória tiver que ser intentada, porque as pessoas estão sofrendo prejuízos abaixo, do que 40 salários mínimos. Se for acima, aí tem que ser na justiça comum, não pode ser no juizado especial. Então vamos pensar, por exemplo, aluguel. Pessoas que invadem o imóvel que a faixa de preço de aluguel seria R$ 2.000 por mês. O que seria o valor da causa num processo desse? 12 vezes o valor do aluguel. Então seria R$ 24.000. Então eu posso propor essa ação possessória dentro dos juizados especiais. Repetindo, esse valor não excedente ao fixado no inciso 1º, que é 40 salários mínimos, tem a ver com o prejuízo que se leva e não com relação ao valor do bem. Essas ações possessórias, no Brasil, pessoal, só existem 3. Quando tiver ameaça à posse, alguém ameaçou invadir a minha casa, eu vou entrar com uma ação que se chama interdito proibitório. Se alguém tiver invadido uma parte do meu imóvel, mas eu ainda estou no imóvel, só que a pessoa invadiu uma parte, a gente entra com uma ação chamada manutenção de posse. Agora, se a pessoa invadiu o meu imóvel completamente, eu entro com uma ação chamada reintegração de posse. Apesar dessa nomenclatura aqui serem nomes científicos, que nós estamos usando, na verdade, se você errar o nome da ação, o processo vai seguir normalmente, tá, pessoal? Eu só estou esclarecendo aqui por uma questão científica quais são essas ações possessórias que existem no Brasil. Errar o nome, trocar o nome disso aqui num caso real, na verdade, não tem muita diferença, não. Para nós aqui, para o nosso curso, tem. Então, se isso cai numa atividade nossa, a gente tem que falar o nome certo, porque nós estamos aqui no estudo científico. Mas na vida prática, trocar esses nomes não é tão grave quanto parece, não. Os juizados especiais também são competentes para as execuções. Que tipo de execução que eu posso propor no juizado especial civil? Primeiro, as sentenças condenatórias proferidas no próprio judiciário. Então, o judiciário deu uma sentença, o réu não cumpriu, eu posso pedir o cumprimento dessa sentença. Então, as próprias sentenças proferidas pelos juízes dos juizados especiais. E o segundo, os títulos executivos extrajudiciais até 40 salários mínimos. Para vocês entenderem o que são títulos executivos extrajudiciais, eles estão determinados lá no artigo 784 do Código de Processo Civil. Então, aí vocês têm que fazer uma consulta lá. Por exemplo, uma nota promissória, um cheque, um contrato assinado por 2 testemunhas. Tudo isso é um título executivo. Qual que é a diferença de entrar com uma ação de cobrança ou já entrar com a execução direta? Na execução direta, pessoal,
você já vai pedir a penhora de bens do devedor. Quando você entra com uma ação de cobrança, você tem que primeiro esperar transcorrer todo o processo até o réu ser realmente condenado para você pedir a penhora de bens do devedor. Nesse caso aqui, entrou com a execução, intima o devedor para pagar ou nomear bens da penhora, porque se ele não fizer isso, eu vou penhorar bens dele. Então, o processo da execução já é meio caminho andado. Mas esses títulos executivos, repito, têm que ter uma limitação também até 40 salários mínimos. Então, cheque até 40 salários mínimos, tudo bem. Uma nota promissória, um contrato assinado por duas testemunhas até 40 salários mínimos, pode ser, mas tem que ter a limitação de 40 salários mínimos. Quais matérias não podem de jeito nenhum tramitar pelos juizados especiais? Primeiro, causas alimentares, pensão alimentícia. Entrou com esse pedido, o juiz já vai extinguir o processo de imediato. Pensão não só de filhos para pais, mas pais que pedem pensão para filhos, marido que pede pensão para a esposa que pede pensão para o marido. Tem marido que pede pensão para a esposa, hein, pessoal? Tem isso sim. Causas falimentares, quando as empresas não têm mais patrimônio para custear as suas despesas, então eles entram com processos de falência. Esses processos também não podem ter seguimento nos juizados especiais. Causas fiscais envolvendo tributos, causas de interesse da administração pública, da fazenda pública, prefeitura, estado, né, governo federal, até porque nós temos os juizados especiais federais, que serão o último tópico do nosso curso, então nada disso tramitar nos juizados cíveis. Indenização por acidente de trabalho, não importa o valor, porque já existe julgados que a própria Justiça do Trabalho, que deve julgar todos esses processos. Resíduos que envolvem direito sucessório, alguns bens que não são partilhados, isso é uma figura bem específica do direito sucessório. Causas envolvendo a capacidade civil de uma pessoa em qualquer aspecto, patrimonial ou não. O que é uma causa envolvendo a capacidade civil? Quando eu vou pedir, pessoal, a interdição de alguém. Sabe aquele senhorzinho que tem 70, 80 anos, que eu quero pedir a interdição dele, porque ele já não entende mais das coisas, ele já não consegue administrar os próprios bens? Então, isso é um processo de interdição. Isso envolve a capacidade civil desse senhorzinho. Isso não pode ter seguimento nos juizados especiais. Então, nem sonhando isso. Às vezes, filhos de 16, 17 anos querem pedir a emancipação judicial porque os pais não querem conceder a emancipação, e os filhos querem pedir essa emancipação para se casarem, por exemplo. E aí o que acontece? Isso não pode tramitar pelos juizados especiais. Certo? Falei muito na cabeça de vocês, né? Mas muito obrigado, pessoal.